Já parou para pensar como um coração que um dia foi apaixonado por Deus pode se afastar? Depois da morte de Josué, a nação de Israel entrou num ciclo perigoso de esquecimento espiritual. Aquele mesmo povo que viu o mar se abrir, que atravessou o rio Jordão em terra seca e que derrubou as muralhas de Jericó, agora estava se perdendo. Mas não foi de uma vez. Nunca é. O afastamento acontece aos poucos, em pequenos passos. Primeiro, você começa a tolerar aquilo que antes abominava. Depois, você aceita como algo normal. Em seguida, você se acostuma. E quando você menos espera, aquilo que um dia você lutava contra, agora governa a sua vida. O livro de Juízes descreve essa fase com uma frase assustadora. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas não era só maldade. Era ingratidão. Eles esqueceram o Deus que os libertou da escravidão no Egito, esqueceram a aliança que fizeram, esqueceram quem eles realmente eram. E aqui está uma verdade universal. Quando o coração se afasta de Deus, alguma outra coisa inevitavelmente ocupa esse lugar. Para os israelitas, foram os ídolos de Canaã, os Baalins e Azerás. Para nós hoje, os ídolos podem ter outros nomes. O orgulho, a busca incessante por fama, a pressa do dia a dia, as distrações nas redes sociais, o prazer imediato ou a autossuficiência, que nos faz acreditar que não precisamos de ninguém. Mas todos esses ídolos modernos têm a mesma raiz antiga, um coração que deseja ser o seu próprio mestre. Então, quando Israel se desviava, Deus permitia que inimigos se levantassem contra eles. E isso pode parecer cruel, mas era um ato de misericórdia. Às vezes, Deus permite a luta em nossas vidas, porque uma vida confortável demais pode nos fazer esquecer dele. A dor tem o poder de nos despertar. A dificuldade nos força a olhar para cima. O aperto nos leva de volta para os braços do Pai. E a Bíblia diz que, no meio do sofrimento, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa é a beleza do nosso Deus. Ele sempre responde a um coração que clama. Ele nunca ignora um pedido de socorro. Ele nunca recusa um filho arrependido. Ele nunca abandona quem o busca. Sempre que Israel gritava por ajuda, Deus levantava um libertador. E esses libertadores não eram super-heróis. Eram pessoas comuns, improváveis, como Gideão, que estava malhando trigo escondido, ou Débora, uma profetisa debaixo de uma palmeira. Pessoas que Deus capacitava no meio do caminho. Porque a força nunca veio do libertador, mas sim do libertador com L maiúsculo. O ciclo se repetia tragicamente. Pecado levava à opressão. A opressão levava ao clamor. O clamor levava à libertação. Depois vinha um tempo de paz. E então, o esquecimento e o pecado novamente. Você pode se perguntar: por que Deus continuava ajudando um povo tão inconstante? A resposta é a chave de tudo. Deus não é fiel a nós porque somos bons. Deus é fiel porque Ele é bom. Ele não age porque merecemos. Ele age porque Ele prometeu. A grande lição desse ciclo é profunda. O coração que se afasta de Deus sempre desce, sempre vai para um lugar mais baixo. Mas o coração que clama a Ele sempre volta a subir. E talvez essa seja a sua história hoje. Talvez você seja alguém que um dia amou a Deus com intensidade, mas deixou pequenas brechas se abrirem. Pessoas que ainda acreditam, mas que já não priorizam. Pessoas que dizem Deus está em primeiro lugar, mas vivem como se Ele estivesse em 10º. Se você se sente assim, eu tenho uma boa notícia. A porta de Deus nunca se fecha. O ciclo de queda pode ser quebrado. O seu coração pode ser restaurado. O recomeço está a apenas uma oração de distância. A história de Juízes começa no meio do caos, mas ela nos revela um Deus que nunca, jamais, desiste daquilo que Ele ama. E isso inclui você. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos. Até a próxima!